Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Nós vamos caminhar aqui em nome de Jesus. Nós estamos essa semana, sexta-feira, né? Hoje já, caminhando dentro do livro de Ezequiel. E hoje nós vamos ler o capítulo 16 e o capítulo 17. São dois capítulos porque eles são bem intensos, né? Então nós vamos ler esses dois capítulos. Capítulo 16 de Ezequiel. Atente-se a isso. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga: Assim diz o soberano Senhor a Jerusalém: Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma destas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu disse: Viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor. E você se tornou minha. Eu a banhei com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Coloquei em você um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei a você um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu dera a você tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu tinha dado a você, joias feitas com meu ouro e minha prata, e fez para você mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso. E até a minha comida, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel, você lhes ofereceu tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano Senhor. E você ainda pegou seus filhos e filhas que havia gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Em todas as suas práticas detestáveis, como em sua prostituição, você não se lembrou dos dias de sua infância, quando estava totalmente nua, esperneando em seu sangue. Ai, ai de você, palavra do soberano Senhor, somando-se a todas as suas outras maldades. Em cada praça pública, você construiu para você mesmo altares e santuários elevados. No começo de cada rua, você construiu seus santuários elevados e deturpou sua beleza, oferecendo seu corpo com promiscuidade cada vez maior a qualquer um que passasse. Você se prostituiu com os egípcios, os seus vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com a sua promiscuidade cada vez maior. Por isso estendi o meu braço contra você
e reduzi o seu território. Eu a entreguei à vontade das suas inimigas, as filhas dos filisteus, que ficaram chocadas com a sua conduta lasciva. Você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável e mesmo depois disso ainda não ficou satisfeita. Então você aumentou a sua promiscuidade também com a Babilônia, uma terra de comerciantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como você tem pouca força de vontade, palavra do soberano Senhor, quando você faz todas estas coisas, agindo como uma prostituta descarada. Quando construía os seus altares idólatras em cada esquina e fazia seus santuários elevados em cada praça pública, você só não foi como prostituta porque desprezou o pagamento. Você, mulher adúltera, prefere estranhos ao seu próprio marido. Toda prostituta recebe pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes, subornando-os para que venham de todos os lugares receber de você os seus favores ilícitos. Em sua prostituição, dá-se o contrário do que acontece com outras mulheres. Ninguém corre atrás de você em busca dos seus favores. Você é o oposto, pois você faz o pagamento e nada recebe. Por isso, prostituta, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Por você ter desperdiçado a sua riqueza e ter exposto a sua nudez em promiscuidade com os seus amantes, por causa de todos os seus ídolos detestáveis, do sangue dos seus filhos dado a eles. Por esse motivo, vou ajuntar todos os seus amantes com quem você encontrou tanto prazer, tanto os que você amou como aqueles que você odiou. Eu os ajuntarei contra você de todos os lados e a deixarei nua na frente deles, e eles verão toda a sua nudez. Eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério e que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança do sangue da minha ira e da indignação que o meu ciúme provoca. Depois eu a entregarei nas mãos de seus amantes, e eles despedaçarão os seus outeiros e destruirão os seus santuários elevados. Eles arrancarão as suas roupas e apanharão as suas joias finas e a deixarão nua. Trarão uma multidão contra você, que a apedrejará e com suas espadas a despedaçará. Eles destruirão a fogo as suas casas e infligirão a você castigo à vista de muitas mulheres. Porei fim à sua prostituição, e você não pagará mais nada aos seus amantes. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação cheia de ciúme se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não estarei irado. Por você não se ter lembrado dos dias de sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas estas coisas, certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez. Palavra do soberano Senhor. Acaso você não acrescentou lascívia a todas as suas outras práticas repugnantes? Todos os que gostam de citar provérbios citarão este provérbio sobre você. Tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha de sua mãe, que detestou o seu marido e os seus filhos. E você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, as quais detestaram os seus maridos e os seus filhos. A mãe de vocês era Etita e o pai de vocês amorreu. Sua irmã mais velha era Samaria, que vivia ao norte de você com suas filhas, e sua irmã mais nova, que vivia ao sul com suas filhas, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos delas e imitou suas práticas repugnantes, mas também em todos os seus caminhos logo se tornou mais depravada do que elas. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas delas jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas e tem feito suas irmãs parecerem mais justas, dadas todas as suas práticas repugnantes. Aguente a sua vergonha, pois você proporcionou algumas justificativas às suas irmãs.
visto que os seus pecados são mais detestáveis que os delas. Elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua humilhação, porquanto você fez as suas irmãs parecerem justas. Contudo, eu restaurarei a sorte de Sodoma e das suas filhas, e de Samaria e das suas filhas, e a sua sorte com elas, para que você carregue a sua vergonha e seja humilhada por tudo o que você fez e o que serviu de consolo para elas. E suas irmãs, Sodoma com as suas filhas e Samaria com suas filhas, voltarão para o que elas eram antes, e você e suas filhas voltarão ao que eram antes. Você nem mencionaria o nome de sua irmã Sodoma, na época do orgulho que você sentia, antes da sua impiedade ser trazida à pública. Mas agora você é alvo da zombaria das filhas de Edom e de todos os vizinhos dela, e das filhas dos filisteus, e de todos os que vivem ao seu redor e que a desprezam. Você sofrerá as consequências da sua lascívia e das suas práticas repugnantes. Palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: eu a tratarei como merece, porque você desprezou o meu juramento ao romper a aliança. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, não porém com base em minha aliança com você. Por isso estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Então, quando eu fizer propiciação em seu favor por tudo o que você tem feito, você se lembrará e se envergonhará, e jamais voltará a abrir a boca por causa da sua humilhação. Palavra do soberano Senhor. Gente, esse texto de Ezequiel 16 é algo espetacular, dificílimo de engolir, porque o Senhor está falando sobre essa mulher que é extremamente infiel, e Deus está falando nada mais, nada menos do que de todo Israel, e mais precisamente de Judá e Jerusalém, que deveriam ser o exemplo para as nações, onde o templo do Senhor estava, onde a santidade de Deus ela consumia ali tudo. Eles se tornaram tão repugnantes ao Senhor, tão idólatras, tão prostitutos, né? Eles se deitavam com todo tipo de ídolo ali nos templos, né? Tinham comunhão com todos esses ídolos, e isso os tornou repugnantes. Deus cita Sodoma, gente. Deus cita Samaria, que foi um território extremamente idólatra, através de Jeroboão, que nós lemos lá, depois dos outros reis do norte, do próprio Acabe com Jezabel. Deus diz que o sul, Judá e Jerusalém, se tornou pior do que Sodoma e do que Samaria. De tão terrível que se tornou a galera do sul também, no sentido de buscar nesses outros ídolos, né, na entrega dos seus filhos a Moloque, e todas as práticas, né, que eles realmente tiveram ali durante todo o tempo do período dos reis, depois da morte de Salomão. Capítulo 17, para a gente finalizar nossa leitura de hoje. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor: uma grande águia, com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem, de cores variadas, veio ao Líbano. Apoderou-se do alto de um cedro, arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de sementes da sua terra e a pôs em solo fértil. Ela as plantou como um salgueiro junto a muita água, e ela brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Mas havia outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom,
junto a muita água, onde produziria ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor, ela vingará? Não será desarraigada e seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo que brotar dela secará. Não serão necessários nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Ainda que seja transplantada, será que vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental atingir, murchando e desaparecendo do lugar onde crescia? Veio depois a mim esta palavra do Senhor. Diga a esta nação rebelde: você não sabe o que essas coisas significam? Diga a eles: o rei da Babilônia foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e os seus nobres, e os levou consigo de volta à Babilônia. Depois fez um tratado com um membro da família real e o pôs sob juramento. Levou também os líderes da terra para humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado. Mas o rei se revoltou contra ele e enviou mensagem ao Egito pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele se sairá bem? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado rompeu. O faraó, com seu poderoso exército e seus batalhões, não será de nenhuma ajuda para ele na guerra, quando rampas forem construídas e obras de cerco forem erguidas para destruir muitas vidas. Como ele desprezou o juramento, quando rompeu o tratado feito com um aperto de mão e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Por isso, assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento, que ele desprezou, e a minha aliança que ele rompeu. Estenderei sobre ele a minha rede, e ele será pego em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia, e ali executarei juízo sobre ele, porque me foi infiel. Todas as suas tropas em fuga cairão a espada, e os sobreviventes serão espalhados aos ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Capítulo 17, o Senhor fala de uma parábola, né? Ele conta e depois ele mesmo explica. Assim como no Novo Testamento a gente tem várias parábolas em que o Senhor fala em parábola ao povo e depois aos seus discípulos ele explica o que significa aquela parábola, o que significa aquelas alegorias, o que significa aqueles símbolos que Deus está usando. Aqui no capítulo 17 nós temos exatamente a mesma coisa. Quando ele fala da águia, quando ele fala da videira, ele está falando do rei, ele está falando do rei da Babilônia, ele vai explicando aqui para nós o que está acontecendo. Aquilo que Deus arranca, ninguém consegue plantar novamente, e aquilo que Deus planta, ninguém consegue arrancar como deseja. Então Deus está falando de algo que ele vai resgatar, que ele vai reconstruir, mas não com base no conhecimento humano, não com base na força do braço humano, mas quando ele quiser restaurar, ele vai fazer. Assim como ele já fez com Israel uma vez, ele vai restaurar novamente na volta de Jesus, nós sabemos disso. Deus tem uma promessa poderosa para o fim dos tempos e nós sabemos que Israel está inserida nessa promessa. Deus vai cumprir a palavra dele a respeito do seu povo e a respeito de nós que fomos enxertados nessa videira. Amém, queridos? Vocês possam aproveitar essa sexta-feira aí, finalzinho do mês, né? Amanhã é o último dia, já sábado, último dia do mês, e a gente vai começar já o domingo, continuando aqui no livro de Ezequiel e já dando o pontapé inicial no mês de setembro. Gente, Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima sexta-feira, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.
para continuar nossa leitura. Amém? Deus abençoe.